Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, passe para outras pessoas, para que o nosso canal possa evangelizar o maior número possível de pessoas, ok? Gente, nós estamos fazendo, além do estudo bíblico e do estudo do catecismo, nós estamos estudando a vida dos santos, não é? Que são exemplos de vida para nós. A igreja ensina isso. Né? O culto aos santos ele tem três finalidades: imitar o santo. Nós temos um intercessor no céu, que a gente possa pedir a intercessão deles e dar glória a Deus, porque eles são santos pela graça de Deus, ok? Então, eu me propus esse ano a fazer a vida dos santos, tá? E quero fazer a vida daqueles santos mais conhecidos e também a vida de santos não tão conhecidos, ok? Esse santo que eu vou falar sobre ele hoje, ele é conhecido de ouvir falar, mas eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem a história dele. Por quê? Porque ele viveu numa época muito forte, que foi a época da perseguição romana, não é? É a época do martírio dos cristãos, que foi até o ano 313, aquele massacre que os imperadores romanos, né, massacraram os cristãos. Inclusive, a Igreja Católica diz que, além dos santos canonizados, que a Igreja já canonizou, tem muito mais santos no céu, porque a Igreja não sabe nem o nome. Não é? Por exemplo, nessa época, até o ano 313, muitos cristãos eram mortos que a Igreja não teve como nem analisar a vida deles, né? O nome, a igreja não sabe nem o nome, que deram a vida por Cristo, não é? Então tem muito mais santos no céu do que os canonizados, entenderam? Outra coisa, a igreja ela só pôde fazer um processo de canonização como tem hoje a partir do ano 1000, não é? Que a igreja teve condições de analisar a vida do santo, analisar a obra dele, não só a vida dele, mas também tudo aquilo que ele escreveu, que eu já expliquei, que para canonizar é um processo pesadíssimo. Então só a partir do ano 1000 que a igreja teve um processo de canonização como é até hoje. Então como que era, né, declarado santo antes do ano 1000, tá? Por exemplo, esse santo de hoje ele não é do ano 1000, e ele é bem anterior. Então ele não teve um processo de canonização como teve os santos do ano 1000 para cá, porque a igreja não tinha nem condições disso. Primeiro, pelo testemunho de vida,
né? Eles deram a vida por Cristo, né? E está lá na Sagrada Escritura, não é? Que os mártires estão diante de Deus clamando a Deus, está lá no livro do Apocalipse. Então a igreja entendeu que aqueles que dão a vida por Cristo, eles já alcançam o céu. Entendeu? E outra coisa, quando aquela pessoa já tinha fama de santidade, não é? E a igreja, o bispo, primeiramente o bispo, tem que avaliar. O bispo levava para o Vaticano, para Roma, e aí o Papa decretava, mesmo sem ainda um processo, o Papa decretava se fulano era santo ou não. Lembrando, gente, que o Papa tem poder para isso. Está lá em Mateus 16, 18, 19. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu, e no céu não entra nada errado. Então, mesmo sem um processo de canonização, que só começou no ano 1000, não é? Quando o Papa decretava que fulano é santo, era santo e pronto, e acabou. O próprio povo aclamava, não é? O próprio povo mesmo, né, já dizia que o fulano já era santo, agora tinha que ter o aval do Papa, né? Mas quando o povo já achava que era santo, podia contar que era santo mesmo, né? Pelos milagres, não é? Que a igreja exige, né? 2 milagres para canonizar, tudo aquilo que eu já expliquei aqui, tá? Então, esse contexto desse santo de hoje é nesse contexto. Ele viveu na época da perseguição romana, então a gente não tem muitos dados sobre a vida dele, mas ele é considerado um santo da igreja, tá? Inclusive, ele é considerado o padroeiro dos motoristas. Então agora você já deve ter adivinhado, né, de quem que eu estou falando. Eu estou me referindo a São Cristóvão, né? Eu já fiz aí a vida de São Jorge, eu já fiz aí a vida de Santo Expedito, não é? Aqueles santos, não é? Mais antigos, vamos dizer assim, e tem uma devoção mais antiga na igreja, não é? Do que esses mais novos, vamos dizer assim, não é? Então eu sempre ouvi, né, quando eu era pequeno, que São Cristóvão era padroeiro dos motoristas, entendeu? Mas por que chegou a tudo isso? Qual é a história de São Cristóvão? Nós não sabemos muito sobre a vida dele. Por quê? Porque ele viveu nessa época de perseguição muito forte, e os imperadores perseguiam os cristãos e matavam os cristãos, e São Cristóvão foi um deles. E nessa época tinha muita lenda sobre os santos. Por exemplo, São Jorge, né, que matou lá o dragão, aquela coisa toda. Veja, a igreja não nos obriga a acreditar que tudo aquilo ali é verdade. Não, você não é obrigado a crer. São Cristóvão é a mesma coisa. Tem algumas lendas sobre São Cristóvão. Eu vou contar aqui. A igreja não nos obriga a acreditar que tudo que contam, né, essas lendas sejam verdadeiras. Você só não pode duvidar que ele é santo, porque a igreja já deu seu aval. Inclusive, uma coisa interessante, ele é santo, ele é considerado santo pela igreja católica, pela igreja ortodoxa e pela igreja anglicana, que nem é católica, é protestante, lá da Inglaterra, aquela igreja da Inglaterra, não é, que separou da igreja lá por causa do rei Henrique VIII. Então essas 3 igrejas consideram São Cristóvão como santo, não é? A igreja católica, a igreja ortodoxa e a igreja anglicana. Inclusive a igreja ortodoxa celebra num dia diferente do nosso. A igreja católica celebra o dia de São Cristóvão no dia 15 de agosto. Já a igreja ortodoxa no dia 9 de julho, não é? Então os ortodoxos não celebram no mesmo dia que nós. Então, vamos ver um pouquinho então da vida de São Cristóvão. Nós não sabemos muito, mas vamos ver o que a tradição da igreja fala sobre o padroeiro dos motoristas, ok? Dizem que ele nasceu, tem divergências aí, por isso que eu estou te falando, não tem uma certeza da onde ele nasceu, tá? Dizem que ele nasceu em Canaã, onde hoje é Jerusalém, ou na Líbia, ok? Então tem essa pequena divergência aí onde ele nasceu, ou em Canaã, em Jerusalém, ou na Líbia,
tá? Então, não temos uma certeza, tá? Sobre qual dessas duas cidades que ele nasceu, ok? Considerado um mártir cristão. O que é um mártir? Aquele que dá a vida por Cristo. Então ele deu a vida por Jesus. Isso é que é o mais importante. Muito mais importante que as lendas, né, que falam dele ser padroeiro dos motoristas. Isso é o mais importante. Ele deu a sua vida por Cristo, porque ele viveu na época da perseguição romana, tá? São Cristóvão foi morto na região da Lícia durante o reinado de Décio, que era um imperador romano terrível, não é? Que perseguiu muitos cristãos e matou muitos cristãos, tá? Imperador romano do século III, olha aí, tá? Igrejas e mosteiros foram nomeados em sua homenagem a partir do século V. Então, gente, né, os santos eles eram venerados, né, e eram construídas igrejas, capelas, mosteiros para homenagear o santo. Então, desde o século V já se tem igrejas e mosteiros, né, construídos em homenagem a São Cristóvão. Se o povo fez igrejas em homenagem a ele, é porque ele existiu. Então não é uma lenda. Não é? Então, mesmo que a gente não saiba muito sobre a vida dele, ele existiu. Ninguém ia fundar uma igreja para uma pessoa que não existe. Não é? Porque, né, a gente ouve falar aí que São Cristóvão não existiu, São Jorge não existiu, Santo Expedito não existiu. Claro que existiram. Se foram construídas igrejas em nome deles, iam construir igreja por causa de uma pessoa que nunca existiu? Então é claro que ele existiu, mesmo a gente não sabendo muita coisa sobre ele, por causa da perseguição e de tudo que eu já falei. Ok? Aí vem, né, sobre a questão, né, das lendas sobre São Cristóvão. Né? Apesar de ser lenda, como a de São Jorge, no dia de São Jorge eu falei aqui a história do dragão. Então eu quero contar aqui, né, a lenda que fala sobre São Cristóvão. Você não é obrigado a crer, né, na lenda, não é? Você é obrigado a crer no santo, não é? Porque a igreja já canonizou, mas você não é obrigado a crer na lenda. Eu creio, tá? A igreja chama de livre uso da fé. Na lenda você pode acreditar sim ou não. Eu creio, tá? Eu creio sim, tá? Um rei pagão na Arábia, através das preces de sua esposa, teve um filho a quem batizou de Reprobus, tá? Dedicando ao deus Apolo. Então, gente, aqueles deuses romanos, né? Que Roma tinha muitos deuses, né? Uma infinidade de deuses. Por isso que quando a igreja quando Constantino proibiu matar os cristãos, a igreja teve que cristianizar aquele povo todo, né? Porque eles adoravam muitos deuses, né? Inclusive trocar aquelas festas daqueles deuses pagãos por festas cristãs, o Natal, não é? E várias, a festa do Halloween, várias outras, porque Roma, gente, era uma coisa terrível, era muitos deuses, eles adoravam uma infinidade muito grande de deuses. Então a igreja teve que trabalhar para converter todo esse povo. O próprio Coliseu, onde matavam muitos cristãos, eles queriam derrubar. A igreja falou que não, vamos jogar água benta e vamos usar para o bem, vamos usar para Deus. Adquirindo tamanho e força extraordinárias com o tempo, Reprobus resolveu servir apenas ao mais forte e bravo. Em sua busca por tais indivíduos, ele primeiro serviu a um rei muito poderoso, mas parou de segui-lo porque ele temia Satanás, e a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás, mas acabou por achar que ele também não era o mais forte, porque temeu uma cruz na estrada. Olha aí, então, São Cristóvão, gente, ele foi dedicado quando criança a um rei pagão chamado Apolo, e depois ele chegou a ser oferecido a Satanás, ao demônio. Só que aí ele viu na estrada uma cruz.
Ele temia ao demônio, ele tinha medo do demônio, né? Que eles tinham consagrado aqueles deuses pagãos, só que ele tinha medo do demônio. E ele viu uma cruz na estrada, aí vai começar a conversão dele. Tá? Em seguida, ele encontra um eremita, ou seja, um padre, um monge, não é? Que lhe educou na fé cristã, batizando. Olha aí, então, primeiro ele viu a cruz, depois ele encontrou um monge, um padre, que ensinou a ele a fé cristã, que ele não conhecia, e o batizou. Então a primeira coisa que fizeram com ele, batizou ele, tá vendo? E hoje as pessoas não querem mais batizar. Não é? Ah, vou esperar crescer para batizar. Olha aí. Primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão. Se você não é batizado, seja criança, seja adulto, vai ser batizado. Para você pertencer. Batismo te faz filho de Deus, membro da igreja e irmão de Jesus Cristo. Reprobos se recusou a jejuar e a rezar para Cristo, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, na qual muitos haviam morrido ao tentar fazer a travessia. Então, ele tinha sido batizado, mas ele ainda não tinha ainda aquela fé cristã. Ele ainda não tinha ainda sido convertido, né? Apesar do batismo, ele ainda não tinha uma fé robusta, porque ele tinha vivido a vida dele toda no paganismo, né? Até para Satanás tinham oferecido ele. Então a fé dele ainda era muito pequena. Então o que aconteceu? Ele atravessou esse rio. Certo dia, Reprobos fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sob os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo, ou seja, Jesus. Jesus, através daquela criança que ele atravessou no colo, nas costas, disse que era o Criador e o Redentor do mundo, o próprio Cristo. Vou explicar sobre isso daqui a pouco. Em seguida, daí provém o nome de Cristóvão, que significa aquele que carrega o Cristo. Em seguida, a criança ordenou a Cristóvão que fixasse o seu bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira, ou seja, um milagre, tá vendo? Este milagre converteu a muitos, despertando a fúria do rei da região, que era pagão, não é? Cristóvão foi preso e depois de um martírio cruel foi decapitado. Por isso que ele é santo e que ele é considerado mártir. Não é pela lenda do rio, é porque ele foi preso e foi morto por amor a Cristo. Agora eu quero explicar uma coisa aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui, tá? A análise das lendas de São Cristóvão sugere que ele viveu durante o período de perseguição aos cristãos do imperador Décio e do imperador Diocleciano, dois imperadores terríveis que mataram os cristãos. E que ele foi capturado e martirizado pelo governador da Antioquia, de acordo com o historiador Davi Woods. Os restos mortais de São Cristóvão foram possivelmente levados para Alexandria, no Egito, por Pedro I, onde teriam sido guardados com o Marte egípcio São Menas. Então, gente, veja, eu quero falar um pouquinho sobre essa lenda de São Cristóvão, que você não é obrigado a crer. Por isso que São Cristóvão traz o menino Jesus nos ombros. Você vê a imagem dele, ele atravessando o rio com o menino Jesus no colo. Tá? Aí você poderia me perguntar assim, mas por que Jesus apareceria para São Cristóvão como menino,
se Jesus já cresceu, se já é um homem, morreu com 33 anos. Você sabe que na Igreja Católica também tem uma devoção também ao menino Jesus de Praga, não é? Então, por que que a Igreja diz, né, tem essa devoção, né, ao menino Jesus de Praga? E por que que Jesus apareceu para São Cristóvão como um menino, se ele já cresceu, já é um adulto, já tem 33 anos? Veja, gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Para Deus não existe tempo, tá? Jesus, ele foi menino, tá? Lá no tempo que ele nasceu, lá no primeiro século, aquela coisa. Mas Jesus, ele continua menino, ele continua adolescente, ele continua adulto. Ele não perdeu as faculdades que ele tinha como homem e como Deus. Jesus foi menino, Jesus foi um adolescente, Jesus foi adulto, e hoje é um adulto. Mas ele não perdeu essas coisas, porque ele cresceu, ele pode aparecer de novo como menino. Por quê? Porque as ações de Deus, gente, não se esgotam no tempo. Eu sei que você não vai entender, eu também não entendo. Mas é assim. As minhas ações se esgotam no tempo. Por quê? Porque eu sou humano. Jesus não é humano. Jesus é humano, mas ele é Deus. E o tempo não submete Deus. Então o fato de Jesus ter sido menino, ele pode aparecer para uma pessoa como menino. Então ele apareceu para São Cristóvão como um menino. O menino Jesus de Praga é uma devoção a Jesus menino, porque ele foi menino, ele foi criança. No Natal, nós celebramos o nascimento do menino Jesus. Então Jesus volta a ser menino. Jesus, aos 12 anos, Jesus era um adolescente. Então Jesus foi um adolescente. Ele pode também se apresentar para alguém com 12 anos, como ele apareceu no templo para Maria e José. E ele pode aparecer também como ele é hoje, com 33 anos, que é a idade que ele morreu. Então, gente, a gente não pode querer colocar Jesus no mesmo patamar nosso. As nossas ações se esgotam no tempo. As de Jesus não. Porque Jesus não é só homem. Jesus é homem e é Deus. E Deus pode tudo. Para Deus nada é impossível. Deus pode voltar a ser criança se ele quiser. Então, por isso que Jesus apareceu para São Cristóvão como um menino. Entendeu? Ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. Ok? Então, muito interessante isso. Tá? Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se sabe sobre a sua vida. Estou falando de São Cristóvão. Por quê? Por causa da época que ele viveu. Entendeu? Então a igreja sabe muito pouco sobre a vida dele. O que a igreja sabe é o que eu estou contando para você. É o pouco do que a igreja sabe, é o que a gente está contando para você. Ok? A fonte mais importante da vida de São Cristóvão é uma inscrição em pedra publicada, em 1878. A pedra de tamanho 2,1 metros foi encontrada nas ruínas de uma igreja na antiga Calcedônia, onde foi o 4º concílio da Igreja Católica. A igreja já fez 21 concílios. Essa cidade é onde a igreja fez o 4º concílio, ou seja, onde o Papa se reunia com os bispos para poder debater alguma doutrina. Entendeu? Então, nessa cidade foi encontrada então essa pedra com uma inscrição falando de São Cristóvão, construída e consagrada em honra ao martírio de São Cristóvão. A inscrição diz o seguinte, olha só: com Deus foi lançada a pedra fundamental do martírio de São Cristóvão na 3ª indicação do mês de maio de 449 depois de Cristo,
sob o consulado dos ilustres. Aí aqui tem o nome aqui dos homens aqui que eu não vou ler, que é muito difícil. Sob o imperador Teodósio II e bispo Eulálio de Calcedônia, tá? Mas foi mandada construir pelo venerável camareiro Eufemido, e a consagração realizou-se no final da quinta indicação do mês de setembro de 452 depois de Cristo, no dia 22, sob o consulado dos ilustres, aqui tem um nome aqui, Herculano, e um outro que eu não vou saber. Conforme o arqueólogo alemão Karl Maria Kaufmann, a construção desta igreja, erguida em honra de São Cristóvão, durou de maio de 449 a 22 de setembro de 452, onde ocorreu a sua consagração e dedicação. Então, entre os anos 449 e 452, foi então erguida essa igreja em honra a São Cristóvão e dedicada a ele, ok? Gente, se ele não tivesse existido, ninguém ia fazer uma igreja, ia consagrar um santo, né, para essa igreja, ok? Continuando aí. Os nomes das personalidades mencionadas, né, o bispo Eulálio, são conhecidos da história do quarto concílio ecumênico de Calcedônia, que eu já falei, tá? Que se reuniu durante o período de construção no mesmo terreno ao qual pertence a nossa inscrição. Teodósio II morreu 2 meses após o início da construção, ou seja, o imperador que mandou construir a igreja em honra de São Cristóvão, ele morreu 2 meses depois que a igreja foi construída e dedicada a São Cristóvão. As inscrições da igreja comemoram muitas vezes o fundador ou o construtor como arquiteto ou líder da construção. Então, gente, eles construíram então essa igreja em homenagem a São Cristóvão. Então quer dizer que ele existiu, mesmo a gente não tendo muitos dados sobre ele por causa de tudo aquilo que eu já expliquei, ok? São Cristóvão é venerado em 9 de março na Grécia, em 9 de maio pela Igreja Ortodoxa e em 16 de novembro em Cuba. Interessante, gente, que Cuba é um país comunista. Achei interessante isso. Cuba não é um país que não é cristão, é comunista. E em 10 de julho em algumas localidades da Espanha. O calendário tridentino da Igreja Católica permite a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho. Então, para nós católicos, o dia de São Cristóvão é o dia 25 de julho. Então, nesse dia, né, aqui, por exemplo, na matriz, o padre aqui, ele costuma abençoar as chaves dos automóveis, que São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, não é? Então, no dia 25 de julho, aqui na matriz, o padre costuma abençoar as chaves. Então, para nós católicos, o dia de São Cristóvão é no dia 25 de julho. Então, nós comemoramos nesse dia. Então, você deve ir à missa, levar a chave do seu automóvel e pedir para o padre, né, fazer lá a bênção de São Cristóvão, e vai ser um sacramental, vai proteger o seu carro, ok? Então já falei, né, que ele é considerado, não é, santo, né, em várias igrejas, não é? Interessante. A veneração a São Cristóvão, de origem grega, provavelmente teve início no século VI. Em meados do século IX, já havia se espalhado pela França. Tá? Originalmente, São Cristóvão era apenas um Marte, e como tal é registrado nos antigos
martirológicos. O que é isso? É no calendário dos mártires que foram mortos por Cristo. Não é? Inclusive tem muitos que a igreja cita na liturgia da missa. Por exemplo, na primeira oração eucarística, né, quando o padre reza aquela oração, ele dá ali o nome de muitos santos que foram martirizados. Não é? São Cosme e Damião, não é? São Cipriano, Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santa Cecília, Santa Luzia. Não é? Então o padre na missa ali, ele fala o nome de muitos santos que foram martirizados. E São Cristóvão também é dessa época. Ok? A passagem simples sobre a sua vida logo deu lugar a lendas, não é? Que nós já contamos aqui que ninguém é obrigado a crer nas lendas, né? Você é obrigado a crer no santo, ok? A lenda vinculada a seu nome, primeiramente entendida no sentido espiritual, tá vendo? Isso é uma coisa importante. Então, você deve entender as lendas dos santos como uma coisa espiritual. Por exemplo, São Jorge que mata o dragão. O dragão é o quê? O símbolo do mal. Não é? Então, a gente tem que procurar ver sempre a parte espiritual. Ok? Como aquele que carrega Cristo no coração. Então, assim como São Cristóvão carregou aquele menino para atravessar aquele rio, nós devemos carregar Jesus aonde? No nosso coração, tá vendo? Como que o sentido espiritual é muito mais bonito. Foi tomando um sentido mais literal por volta do século XII e XIII, na Idade Média, né? Onde se tinha muita devoção aos santos. Por isso que muita gente critica a Idade Média. Porque na Idade Média, né, as pessoas tinham muita devoção aos santos. Não é? Que dele ser frequentemente chamado de Grande Marte, por ter dado origem à história de que possuía uma estatura enorme. Então, diz que ele era muito grande, né? Diz que ele era muito alto, São Cristóvão. O rio e o peso da criança podem ter sido acrescentados como maneira de identificar as provações e as lutas de uma alma que tem sobre si o jugo de Cristo neste mundo. Olha que coisa bonita. Tá vendo? Então, gente, aquela travessia daquele rio, né, que ninguém conseguia atravessar, é o quê? São as nossas provações. E aí a gente precisa da ajuda de quem? De Jesus. Com Jesus a gente consegue atravessar o rio. A gente já consegue atravessar, né, os problemas da vida. Agora, sem Jesus a gente não consegue. Tá vendo como que o sentido espiritual é muito mais bonito? Tá vendo? Antes da canonização formal de São Cristóvão, porque eu já falei que não teve um processo, como tem os outros santos, já expliquei no começo. No século XV, muitos santos eram proclamados santos por aclamação popular. É o que eu já expliquei. O próprio povo, né, já declarava que aquela pessoa tinha fama de santidade. Aí o bispo, se o bispo aceitasse e o Vaticano depois confirmasse, era proclamado santo, mas tinha que ter o aval da igreja. Ok? Isto significa que os processos de canonização de então se davam de maneira muito mais rápida, mas muitos dos santos eram baseados, não é, na crença, né, popular, não é, e na mitologia, não é, dos pagãos, ou até mesmo em outras religiões, é o que eu falei, não é? Então eles pegavam, não é, a igreja fez o quê? Não vamos mais celebrar o Halloween, agora vamos celebrar todos os santos. Agora vamos celebrar o dia de finados, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro. Então isso a igreja fez, a igreja cristianizou aqueles cultos pagãos, que muita gente critica, mas está certo. A igreja vai deixar aquele monte de deus pagão? Não. Então, em vez de a gente cultuar demônios e outras coisas, vamos venerar os santos. Entendeu? Em 1969, a Igreja Católica examinou todos os santos de seu calendário para ver se havia realmente evidências históricas de que eles existiram e viveram uma vida de santidade. Tá vendo como que a igreja é séria? A igreja é muito séria nessa questão, gente.
A igreja concluiu que há pouca evidência histórica de muitos santos, eu já expliquei por quê, por causa da época que eles viviam, não é? Incluindo alguns muito populares, não é? São Cristóvão foi um dos santos cuja vida teria sido baseada em grande parte, não é, em lendas, e assim sendo, teve, né, o seu nome retirado por um tempo do calendário agiológico. Alguns santos, como Santa Úrsula, tiveram as suas vidas consideradas, não é, lendárias, que seus cultos foram completamente proibidos. Então, aqueles santos que a igreja não tem certeza que existiram, a igreja proibiu o culto. Por exemplo, essa Santa Úrsula, que eu nem conheço, não sei nem quem é. Então, Santa Úrsula, a igreja proibiu o culto, porque a igreja não tem evidências históricas sobre ela. São Cristóvão, por sua vez, teve o seu culto permitido, não é, no calendário da igreja. Tá? São Cristóvão foi um santo muito popular, sendo reverenciado especialmente por atletas, marinheiros, barqueiros e viajantes. Ele é reverenciado como um dos 14 santos auxiliares. Seu padronado é vasto, sendo mais conhecido por assuntos relacionados a viagens. Também é padroeiro de vários locais, tal como Baden, Barga, Mecklemburgo, Brunswick, Rabe, São Cristóvão, Moldin de Basto, Vilnius e Havana. Então, gente, então é o que eu expliquei. Não temos realmente muitos dados sobre a vida dele, não é, por causa dos motivos que eu já falei, mas nem por isso nós podemos duvidar da sua existência, né, porque se houve até igrejas construídas para ele nos primeiros séculos, é porque realmente ele existiu. Você não é obrigado a crer nas lendas, mas que ele existiu com certeza, ok? E por que ele é padroeiro dos motoristas, não é? Isso é uma coisa que nós não sabemos, não é? Por que ele é tido como o padroeiro dos motoristas, não sabemos. Por exemplo, Santo Antônio. Santo Antônio diz que é padroeiro dos casamenteiros, né, que querem casar. Mas Santo Antônio, gente, Santo Antônio foi muito maior do que isso. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Santo Antônio, onde a gente vê a maravilha que foi Santo Antônio. Era um grande pregador, não é? Então, muito mais do que um santo casamenteiro, Santo Antônio era um santo extraordinário. São Francisco de Assis é o santo bonzinho, o santo da ecologia, dos animaizinhos. São Francisco de Assis não é nada disso. São Francisco de Assis foi um homem extraordinário, né, que era super rico e se fez pobre por amor a Jesus Cristo. E São Cristóvão é a mesma coisa, gente. Muito mais do que ser padroeiro disso ou daquilo, não é? Foi um homem que deu a vida por Cristo, não é? Mas a igreja não tirou dele, né, ser padroeiro dos motoristas, tanto que não sabemos por que foi dado a ele esse título, mas a igreja continuou conservando esse título. Então, se você, no dia 25, né, levar a sua chave lá, o padre vai dar a bênção e vai ser um sacramental para a sua vida, ok? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, ok? E nós vamos continuar aí fazendo mais a vida dos santos. Ainda tem muitos santos para a gente poder analisar a vida deles, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.